A reunião de estudos espíritas, reuniões públicas doutrinárias no nosso centro de amor, que é o Centro Espírita Caminheiros do Bem, retornando após tanto tempo de pandemia e agora já dando início a mais este momento para todos nós de profundo significado, que nos reunimos à noite, na quinta-feira, a partir de agora, como sempre houve, então recomeçando esse trabalho que nos faz tanto bem a todos nós. O trabalho, ele é por várias vias. Nós trabalhamos no estudo, buscamos entender, buscamos elaborar. Quem nos ouve também está trabalhando seus corações, as suas mentes, absorvendo dentro da condição individual toda a mensagem que aqui é transmitida e que nós possamos receber a luz dos nossos amigos maiores, os benfeitores, que sob a égide de Jesus e a coordenação geral do Sr. Inácio Bittencourt, possamos assim ir adiante, avançando nesse entendimento do estudo da doutrina espírita, hoje em especial falando do Cristo Consolador. Então aqui estamos para que sejamos instrumentos, intérpretes, para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus. Nós aqui nos disponibilizamos para que o trabalho seja abençoado sempre por Jesus, que é o Mestre Divino. Esse tema encontra-se no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título central é o Cristo Consolador. Ele não é grande, é um tema, embora seja de uma importância enorme, porque aqui nós estamos falando do Cristo, que é o primeiro Consolador, e da doutrina espírita, que é o segundo Consolador, e nós vamos entendendo ao longo dessa palestra, dessa nossa conversa que estamos tendo aqui. No Mateus, apóstolo, no capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz que Jesus, ele registrou as seguintes palavras de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa mensagem de Jesus tem uma proporção de leveza e ao mesmo tempo de grande sabedoria do nosso Senhor, porque traz para todos nós que estamos sempre vivendo aflições, cada um dentro do seu contexto, receber então essas palavras que faz com que nós nos sintamos convidados a ir até Ele, para que nós nos sintamos aliviados em nossas aflições. É claro que esse alívio, ele vem com uma parte nossa a ser trabalhada. Não é cruzarmos os braços e deixar que tudo seja feito pelos bons espíritos, por Jesus. Nós também temos um movimento da alma que devemos investir. Então, como consolar, como sentir alívio de aflições, muitas vezes acerbas? Como assim? Que sentido tem essas palavras? Somente através do Consolador prometido, que nos chegou a partir de 1857, em abril, no dia 18, com a edição do Livro dos Espíritos, que nos trouxe a sua filosofia para que nós possamos ter perguntas e respostas que saneiam, que fazem com que as nossas preocupações sejam
limpas, porque recebemos informações do alto, porque o da doutrina espírita, ela não é de uma pessoa. Muitos que não a conhecem, por não terem ainda a oportunidade de estudá-la, pensam que é de alguém, mas não é assim. Não é de Allan Kardec. Allan Kardec foi aquele que compilou, que organizou as informações vindas dos espíritos, desta grande organização que foi enviada por Jesus no tempo pré-determinado, quando nós já tínhamos maturidade no campo do intelecto e buscando respostas, veio então como uma grande luz a se materializar através dos livros, e que houve muitas observações de vários momentos em que os espíritos se manifestaram, dando ali a prova da sua presença. Então, nós recebemos de Jesus, do primeiro Consolador, esse momento tão especial para toda a humanidade, porque todos nós passamos por aflições. Não há ninguém que não tenha dificuldades de passar por problemas que não entenda. O porquê isso acontece? Da onde veio isso? Será que Deus não gosta de mim? Há privilégios? Quantas perguntas são-nos feitas? Nós, para nós mesmos, buscando respostas. Então, quando nós lemos essa fala de Jesus, nós percebemos que nós devemos compreendê-lo para que nós comecemos a interiorizar toda a sua mensagem. Claro, é gradativo, mas devemos fazer um esforço para que a sua mensagem comece a sanear o nosso coração, comece a fortalecer. Mas para isso é necessário que possamos lançar mão, agir com a razão. Porque se a razão não aceitar, nós, com a inteligência, com o pensamento que foi evoluindo, nós não haveremos de compreender a fala de Jesus. Então é muito importante nós entendermos que consolo é esse, que forma Jesus pode fazer com que nós encontremos essas consolações naquilo que nós sentimos ainda tanto sofrimento e que nós não vemos as causas. O que causou? O que foi que originou aquilo? Então Jesus, como nos prometeu, o Consolador prometido por Jesus, ele fala: enviarei um Consolador que irá sanear, irá fazer com que todos possam ver, compreender a verdade. Isso ele prometeu lá atrás, no período em que ele estava aqui na Terra encarnado. Então nós começamos a buscar esses caracteres que envolve essa promessa de Jesus. Muitos religiosos acreditam que essa promessa foi realizada no momento de Pentecostes. Naquele momento em que está registrado que as línguas de fogo estavam acima das cabeças dos apóstolos e eles ali em praça pública falavam em várias línguas, e todos que ali estavam, não só os judeus, mas também os gentios, povos de outras regiões, ouviam e entendiam o que eles falavam. Então foi feito aí uma análise não profunda, pensando que ali teria sido o Consolador prometido por Jesus. Mas ao longo do tempo nós vamos nos aprofundando nas palavras, nos ensinamentos de Jesus, e começamos a entender que ele disse que era necessário amadurecer.
Era necessário termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não teria ainda dado tempo, pois pouco tempo havia passado da crucificação. Então os homens ainda não teriam absorvido a mensagem e amadurecido aquela mensagem internamente para receber muitas coisas que ele já tinha dito e outras que viriam. Então aqui, meus irmãos, nós vamos avançando, compreendendo que é muito importante para que haja essa consolação, a fé na vida futura. Sem isso, fica impossível nós compreendermos o que Jesus quis nos dizer. Porque quando nós perdemos, entre aspas, essa palavra, um ente querido, se nós considerarmos o que já nos foi ensinado ao longo da deturpação daquilo que Jesus nos ensinou, que antes era-nos dito que muitos dos entes queridos iam para determinadas regiões circunscritas e que nós não mais os veríamos, que eles iriam arder, aquele que teriam se equivocado, tido ações contrárias ao amor, e tudo isso causou um grande constrangimento em nós, pois nós viemos ao longo dos milênios com essa deturpação da mensagem do próprio Cristo, acreditando que não mais veríamos os nossos entes queridos, a não ser que nós fôssemos para aquelas regiões circunscritas que nos foi dita. Então, passaram-se o tempo, as ciências vieram aflorando, as artes começaram a se sublimarem, o pensamento religioso foi cada vez mais evoluindo, até chegar ao ponto de recebermos a mensagem espírita. E quem preside a mensagem espírita? Quando nós estudamos aprofundadamente, nós entendemos que quem a preside é o próprio Jesus, o Espírito de verdade. Então nós vamos avançando e compreendendo que a doutrina espírita, ela abre um outro universo, um universo mais profundo, dando-nos a entender que há vários planos de vida, várias cortinas vibratórias que faz com que separe as dimensões, onde nós continuamos a habitar após o decesso do corpo físico. Então, quando alguém antecipa esse retorno, desencarna antes de nós, se nós não tivermos bem compreendido esse fato, essa realidade, nós ficaremos extremamente aflitos e nada irá nos consolar. Isso nos trará um grande constrangimento, uma tristeza profunda. E muitos de nós enfermamos por conta disso, porque não é nada fácil acreditarmos que um filho amado partiu para o plano espiritual e nós não mais o reencontraremos. Imaginemos isso como sendo verdade. Quanta tristeza traz para um coração materno ou paterno, corações de amigos e irmãos. Então, como é importante nós termos o conhecimento que vem nos libertar desse entendimento sombrio, desse entendimento que certamente foi nos incutido e nós aceitamos porque nós não tínhamos ainda a maturidade de recebermos algo além, embora o Cristo, em toda a sua existência na Terra, Ele fez com que nós, Ele falou e exemplificou, para que nós pudéssemos adentrar esse conhecimento e, ao recebermos as instruções, compreendêssemos
com maiores condições íntimas, mas o que foi realizado ao longo do tempo, a deturpação, certamente por interesses políticos também, interesses de manipulação, mas tudo que não vem de Deus não tem raiz. E como não tem raiz, a planta, ela tende a perecer. E isso que foi plantado ao longo do tempo, cujas maldades, crueldades foram praticadas em nome do próprio Cristo, imaginemos que incoerência. E mesmo assim, tudo isso já passou. Hoje vivemos um outro momento, um momento em que nós não aceitamos uma explicação sem ter lógica, sem que a nossa razão ilumine a nossa fé, para que ela não seja fraca, para que ela tenha força. Ela precisa ter a iluminação da razão. A fé cega, ela nos leva a abismos, a tristezas, a enfraquecimento. Aí vem a doutrina espírita, o Consolador prometido, que vem consolar a dor. No texto que a nossa irmã Átila leu para todos nós, que tem muita coisa aqui para ser estudada, mas nesse texto do Evangelho, o item 6, que é o advento do Espírito de verdade, advento quer dizer a chegada, a vinda, o aparecimento do Espírito de verdade. É interessante quando ele começa assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem no sentido de ter esperança, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Meus irmãos, vamos pensar um pouco. Quem seriam os pobres deserdados? Segundo Emmanuel, uma das maiores dificuldades do ser humano é quando nós perdemos a fé. Ele fala que é algo muito complicado. É muito difícil levantar alguém que perdeu a fé. Nós hoje, em nossa sociedade, estamos vendo inúmeras situações bem difíceis de serem solucionadas, porque fé é algo que já não se fala mais, não se faz mais reflexão. Devemos lembrar que não há aquele que seja deserdado, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós recebemos a herança de Deus, que é a vida, a partir do momento de ser criado, a vida eterna, imortal que somos. E tudo isso vai desabrochando em nós raciocínios que vão nos fazer compreender que temos também responsabilidade. Quando nós estamos nesse processo de descobrimento, através dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, nós começamos a perceber que nós nos tornamos responsáveis por aquilo que já conseguimos compreender. E isso abre uma visão mais ampla da vida. Não mais nutrimos aquela visão limitada, estreita. Começamos a ter uma ótica mais ampliada. E começamos a entender que a dor que bate à nossa porta, provavelmente, ela foi criada por nós. Se não nessa existência, em outras existências. E nós devemos aproveitar a dor para aprender com ela.
e não para nos revoltarmos. Porque quando nós nos revoltamos, nós damos a volta, nós damos as costas para a oportunidade de crescimento. É preciso que nós comecemos a fazer reflexões mais aprofundadas com a ajuda da doutrina espírita, que traz essa consolação. Mas essa consolação, ela não chega a nós sem nós nos movimentarmos. Não é algo que venha como se caísse do céu, figuradamente falando, e nos consola. Não é bem assim. Há condições, é preciso que nós nos movimentemos, que nós, como espíritos imortais, como almas, essências, possamos nos movimentar e ir ao encontro da consolação, do conhecimento que nos libertará. Tem uma frase que muitos de nós, talvez todos, conhecemos, que é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nos libertará do quê? Essa é a questão. Do quê? O conhecimento vai me libertar, vai te libertar, vai libertar o outro, mas de quê? Então nós começamos aí a adentrar um portal cheio de luz, mas para que nós consigamos adentrar esse portal, nós começamos a entender que é preciso que nós elevemos a nossa resignação ao nível de nossas provas, como o Espírito de verdade aqui nos orienta. Não há provas que estejam acima das nossas forças morais. Nós devemos ser prudentes, devemos estar atentos para não agravarmos aquilo que iremos enfrentar. Porque aquilo que iremos enfrentar já foi programado pelas nossas existências anteriores, pretéritas, de atos contrários, de atos que infringimos as leis de Deus, atos cometidos que não respeitamos as leis. Então aquilo faz com que nós enfrentemos a nós mesmos diante da vida que estamos lidando, para que nós possamos nos fortalecer. E ao invés de nós nos revoltarmos, que é uma insensatez, nós devemos nos resignar. Mas a resignação que entendemos não é uma resignação como muitos compreendem por falta de estudos, por falta de reflexões, compreendem como sendo um comodismo. Eu estou sofrendo, deixe. Isso é quase um masoquismo. Eu estou sofrendo, deixa eu sofrer. Nada disso. Nós devemos nos resignar, porque devemos compreender que aquilo que está nos chegando é algo que vem para nos ensinar algo, para nós podermos nos sensibilizar, ter a sensibilidade do espírito imortal, e então refazermos os nossos conceitos, termos ideias mais saudáveis e superarmos aquele momento, que é um momento dolorido, claro que é, mas sabemos que Deus é soberano e justo, que Deus é sábio, e nada irá me acontecer, aí entra a fé, nada irá me acontecer se Deus não consentir. Então vejamos bem quanto nós temos a caminhar para nos fortalecer, para que nós fiquemos de pé diante daquilo que nos desafia, e não ficarmos como aqueles que estão se sentindo coitados, vítimas. Não é mais essa a postura que nós devemos ter. É a postura do Filho de Deus.
embora pequeninos, é certo, mas já com mais um pouco de maturidade da época em que vivemos, quando Cristo, o nosso primeiro Consolador, o Cristo planetário, veio à Terra para nos ensinar. Nós não tínhamos ainda a maturidade que hoje estamos com muito esforço conquistando. Aproveitemos então. Não nos façamos mais crianças espirituais. Que nós possamos parar de desculpismos. Eu sou criança espiritual, então não entendo. Para com isso. Isso não cabe mais. Isso não está mais na pauta do que nós precisamos fazer. É preciso que nós entendamos, sim, a nossa pequenez, porque isso faz parte da humildade e da realidade. Mas que nós não nos apoiemos mais nisso, para ficarmos ali acomodados. Não, que nós entendamos que nós precisamos pedir socorro. Socorro, sim, a quem pode nos ajudar. Aos anjos que Jesus encaminha para secar as nossas lágrimas. São a eles que as nossas súplicas devem ser direcionadas. Claro que sozinhos nós não conseguiremos. Aliás, nada conseguimos sozinhos. Para nós ascendermos, para nós subirmos a escada da evolução, figuradamente falando, nós precisamos de ajuda. Tem sempre alguém que dá a mão para que nós possamos segurar e com aquela força do amigo fraterno, nós assim consigamos avançar mais um pouquinho. Seja lá um passo, 1 centímetro, isso não importa. Não precisamos nos preocupar. Eu andei 1 centímetro, isso não importa. Nós nos movimentamos, é isso que importa. De verdade, se empenhando naquele esforço. Allan Kardec afirma: o verdadeiro espírita é aquele que tenta domar as suas más inclinações. Ele não disse que o verdadeiro espírita é aquele que já venceu tudo, que é um ser perfeito. Não. Ele falou que é aquele que está na busca, que está lutando, percebeu a dificuldade, diagnostica aquela situação como um pontinho que precisa ser trabalhado. Vamos buscar a reeducação. Sozinhos? Não conseguimos. Ainda não, certamente nunca. Somente quando chegarmos a um patamar de espíritos crísticos, purificados. Então vamos sempre precisar dos bons, gentis amigos espirituais. Então que nós possamos compreender essa fala, que eles virão para enxugar as nossas lágrimas. Ele fala que a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Claro, a dor ela é muito sagrada. Quando nós estamos passando por uma dor, ou alguém que conhecemos, que nós possamos nos imbuir de compaixão, de preces, de amor por aquele que está passando, porque aquilo é um momento para aquele espírito, ou para nós, se for o caso, é um momento sagrado, é um momento de ascensão, de resgate, certamente, de um passado, mas também de provar a nós mesmos que a partir de agora nós conseguiremos passar por aquilo, avançar. Tudo isso trata do nosso dia a dia. A doutrina espírita, o Consolador prometido, ele não fala de coisas que está muito além. Claro, também fala, mas se nós formos estudando e buscando a inspiração do alto, nós vamos alcançar. Mas o que nós aqui queremos enfatizar é que ela nos passa ações concretas.
ações que nós colocamos hoje no nosso dia a dia. É a dor da perda do nosso ente querido, é um problema de enfermidade que enfrentamos, é um problema de lesão material e por aí vai. Então nós somos todos filhos de Deus e vamos assim avançando nessa compreensão e entendendo que há quem estejam por nós. Então ele continua dizendo: obreiros, traçai vosso sulco. Sulco é aquela, vamos botar aquela cova, né, que é feita, não sei se a palavra está apropriada, que o agricultor faz para lançar sementes. Então é preciso que a gente faça essa rota para que nós possamos semear o bem, que nós possamos criar novas causas, boas causas. Porque a partir do momento que nós entendemos e começamos a perceber, interiorizando o amor que Jesus sente por nós, nós começamos a nos modificar. Nós não vemos mais sentido em maltratar alguém, por exemplo. Começa a perder o sentido. E eu sempre gostei de falar mal daquela pessoa. Um exemplo. Aí chega uma hora que isso começa a não fazer mais sentido. A gente passa a não ter mais prazer de fazer aquilo. Porque o conhecimento vai nos fazer compreender que nós iremos nos responsabilizar por isso. Esse é o conhecimento. Mas é importante que nós sintamos isso também. Comecemos a não só compreender intelectualmente, como é dito. É preciso que nós percebamos por esse chakra, por esse centro de força que nós temos aqui. E aí quando a gente sente a verdade, aí nós nos modificamos. Começa tudo a perder o sentido, tudo que eu quero dizer, tudo que é contrário às boas ações, tudo que faz o espírito avançar, tudo aquilo que Jesus nos ensinou: não faça ao outro aquilo que não queres que faça a ti. Isso começa a fazer um sentido enorme na nossa vida, porque você começa a se sentir infeliz quando faz o outro infeliz. Dizem que o maior medo, porque o espírita ele não deve ter medo, né? Quer dizer, é o que se espera de alguém que conheça o espiritismo. Mas mesmo assim falam, o maior medo do espírita é ferir um coração. Então vejamos, essa é uma fala que eu já escutei várias vezes por vários palestrantes, esses estudiosos, porque realmente quando nós fazemos isso, já sabendo o que nós sabemos, porque antes tínhamos uma certa desculpa, antes eu não sabia, mas agora eu sei. Tudo isso faz a diferença em nossas vidas. Então vamos assim avançando e percebemos que é muito importante que o divino jardineiro, que é o próprio Jesus, nos ensina a que nós devemos cultivar em silêncio, nos nossos pensamentos, quando nós um dia vamos fechar os nossos olhos. Nós já sabemos disso. Vai chegar um momento que nós iremos desencarnar. E isso precisa ser pensado, é preciso falar sobre, é preciso fazer reflexão, porque isso é um outro aspecto importante que a doutrina espírita nos convida a reflexionar. O corpo é uma veste muito interessante, muito importante, sagrada. Devemos dar toda atenção, cuidar do corpo, cuidar da saúde na maneira que pudermos, porque ele é um veículo de evolução para cada um de nós, espíritos imortais. Mas a questão é uma veste do espírito. Chegará o momento que iremos devolver a veste, que é composta por elementos do planeta Terra. Iremos devolver esses elementos à própria Terra.
E nós, espíritos, iremos para um outro plano. Iremos sair desse plano denso e para outro plano. E como será isso? O Consolador Prometido, que é o Espiritismo, ele nos ensina, ele nos explica e vai muito além disso. Através da observação, da prática, da comunicabilidade dos espíritos, do intercâmbio com a espiritualidade, com aqueles que já se encontram do outro lado da vida, eles vêm comprovando tudo aquilo que nós estudamos. Quando nós os ouvimos, nós pensamos assim: meu Deus, é isso mesmo. Tudo aquilo que eu li está aqui, claro, objetivamente, verdadeiro aqui. Então nós começamos a não mais ter dúvida, nós começamos a caminhar com mais certeza e começamos assim a tomar conta de nós mesmos e também daqueles que nos cercam, mas é preciso ter a permissão dele, é claro. Mas fazendo a nossa parte, devemos tomar conta da qualidade dos fluidos que emitimos, porque todos nós estamos sempre vibrando, que essa vibração seja vibrações da qualidade melhor possível. Talvez não seja da qualidade que eu gostaria, que vocês gostariam, que nós gostaríamos, mas é o que nós podemos hoje fazer. Isso exige vigilância, exige prece e vai além. Exige ação no bem. Sem isso, nós ficamos coxos, mancos, não conseguimos avançar. É muito importante nós pormos em prática tudo aquilo que alcançamos do Evangelho de Jesus, para que assim possamos um dia adentrar no reino. No reino não é aquele reino circunscrito que muitas religiões antigas criaram em nossas mentes, algo realizado, tudo cheio de ouro. Isso não, o reino está aqui dentro dos nossos corações. Eu tenho que construir o reino, o sagrado, o santuário está aqui dentro, porque aqui dentro ele é real. É interessante quando nós falamos assim: quem é você? Aí a gente fala assim: eu sou a Ana. Não, eu falo assim: eu sou a Ana. É aqui dentro. Não é assim? Você nunca vê, nem criança, nem adulto, falar assim: eu sou a Geórgia, né? Você fala assim: eu sou a Geórgia. Porque aqui é verdade. É aqui que acontece. Aqui é o raciocínio, é a lógica, é a razão. Mas quando essas duas forças se unem, aquilo vira verdade em nós. Isso é uma busca constante. É uma busca que nós não devemos nos cansar de fazer. Por mais difíceis situações que estejamos enfrentando. Ele fala que, em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Aqui, o Espírito de verdade não está privilegiando ninguém. Todos são bem-amados, claro. Mas o que ele aqui quer dizer é que aquele que começa a comungar, a sintonizar com o bem, com a prática do amor ao próximo, com a fraternidade, esses começam a adentrar num plano maior. Vamos analisar. Quando nós temos alguém que nós amamos muito, mas que ele não consegue sintonizar com aquilo que nós alcançamos da vida, nós nos esforçamos e não desistimos dele, porque Jesus não desiste de nós. Não existe isso. Nunca ele desiste. Todas as ovelhas virão para o seu redil.
Mas quando há aquele que começa a buscar, a se esforçar, a trabalhar de acordo com aquilo que ele nos ensinou, esse alguém, ele começa a avançar no campo da sintonia. E isso faz a diferença. Por quê? Porque aí começa a haver uma conexão mais profunda com o próprio Cristo, com os espíritos que ele direciona para nós. Então, esses são chamados de bem-amados, porque eles estão trabalhando a favor do progresso, a favor do bem. Então ele continua aqui: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. É necessário que nós busquemos a instrução. Muitas das vezes nós podemos pensar assim: mas eu estudei tão pouco, eu tenho tantas dificuldades de entendimento, de interpretação. Ok. Porém, quando nós de fato nos empenhamos, quando nós de fato demonstramos esforço, ocorre algo fantástico em nós. Nós recebemos ajuda espiritual e aquilo que ontem nós lemos e não conseguimos interpretar como devíamos, passa um tempo, uma noite, no dia seguinte vem como uma luz que faz assim: agora eu consigo entender aquilo que eu li ontem, eu não conseguia entender, interpretar. Então vejamos como espíritos imortais, durante o sono, todos nós, deixamos o corpo de carne, que nós tanto devemos agradecer a Deus por ele fica ali, adormecido, recarregando, digamos assim, as suas energias, e o espírito, quando ele está de fato voltado a buscar conhecimento, e ora antes de dormir, pedindo à espiritualidade superior para que o ajude, para que ele possa ser levado aos lugares de estudo, aos planos onde existe o trabalho no bem, ele é ouvido e ele é ajudado. Então, nesse destacamento, melhor dizendo, do corpo físico, nós saímos dessa limitação que o corpo nos impõe, que é muito necessária para todos nós, e começamos então a adentrar ambientes de estudo, ambientes de trabalho, onde vamos ver na prática muita coisa acontecer. Acordamos no dia seguinte, muitos, vamos colocar, a grande maioria não lembra, mas vem à tona, começa a vir à tona ao longo do dia, ao longo da semana, quando nos deparamos de novo com aquela leitura que nós não conseguimos compreender. Aí vem à tona, como se algo tivesse penetrado em nós em algum momento sem nós percebermos. Então, quando nós temos vontade dirigida, séria para o bem, isso faz a grande diferença, porque aí nós somos auxiliados de forma eficaz por esses espíritos amigos. Então nós iremos dissipar, segundo ele, o erro das revoltas, porque quando nós nos resignamos, nós consentimos pelo próprio Evangelho, com os nossos corações, aquilo que nos está acontecendo. Não é nada cego, não é nada sem reflexão. Você passa a compreender que aquilo ali tem uma razão de ser. Então você entende e aceita, aprende, segue, e por estar em sintonia com os melhores, por estar mais calmo, mais tranquilo, mais resignado, você acaba recebendo muitas das vezes soluções, caminhos para poder diminuir os efeitos de dores, de sofrimento que teríamos. E aqui ele fala, para nós finalizarmos,
que como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Ele aqui não está falando nada contra o dinheiro. O que ele está querendo dizer é como é usado o dinheiro. E outra, como nós somos testados em nossas paixões que todos trazemos, quando passamos pela experiência do dinheiro farto em nossa vida. Então, que nós não tenhamos nenhum tipo de ciúme, porque é muito difícil acertarmos. É mais fácil nós nos equivocarmos quando passamos por essa prova. Há muitas experiências espirituais no livro Céu e Inferno que falam que espíritos de ordem de uma estatura moral, digamos assim, acima da nossa, pediram para não passar pela prova do dinheiro até conseguir conquistar determinadas virtudes, porque eles sabiam do perigo que eles poderiam passar e quedar, moralmente falando. Então vejamos, nós não devemos olhar e orar e pensar que beleza, aquela pessoa está passando por esse teste que não é nada fácil, que ele ou ela possa se sensibilizar diante das dificuldades do próximo, ajudar na ciência, ajudar. Muitas vezes podemos até pagar um curso para alguém que precisa trabalhar. Conheço uma pessoa que falou assim, eu precisava aprender a fazer, aí falou lá, é uma sobrancelha que agora está na moda. E essa pessoa muito pobrezinha, e ela falou assim, eu precisava tanto fazer esse curso que está sendo cedido, aí falou o nome do lugar. Então o que houve? Houve uma pessoa conhecida nossa e falou assim, eu pago o curso para você. Aí ela falou assim, você vai pagar o curso para mim? Claro, não é para a sua profissão, não é porque você quer ter mais condições de pagar suas contas, e ela tem uma filhinha, ela é uma mãe solteira. Aí ela falou assim, puxa, mas eu não sei se eu devo aceitar. Aí a pessoa que tem uma condição melhor falou assim, não, por favor, deixe-me fazer, porque isso vai me fazer um grande bem em ver você melhor, em ver você bem. Então vejamos, são coisas, ninguém pede o impossível, mas são coisas que estão ali próximo a nós, que às vezes nós não percebemos, que nós podemos ajudar. Então vejamos como a moeda, ela pode ser uma alavanca do progresso na vida de alguém, ajudando alguém, um remédio que necessita. Nem sempre precisaremos passar pela prova do dinheiro no sentido abastado, aquele que realmente tem aquela condição. Se um dia nós passarmos, que nós tenhamos já conquistado esses sentimentos mais fraternos uns para com os outros. Então ele aqui continua dizendo que eu estou convosco, eu, o Espírito de verdade, ele coloca na primeira pessoa, eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Esse apóstolo nós entendemos ser Allan Kardec, porque interpretando o texto, bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, reencarnados, né? Ainda somos ligados às reencarnações. Só iremos nos libertar das reencarnações quando nós alcançarmos determinado estado evolutivo, e aí poderemos ir para outros orbes planetários felizes e ditosos. Então ainda somos cativos. Para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Então vejamos que a responsabilidade é nossa. Nós
Precisamos de ajuda? Claro que precisamos, sim. Precisamos de instrutores? Claro que precisamos. De facilitadores que possam nos ajudar na compreensão de tudo aquilo que o Consolador prometido veio nos fazer lembrar, porque é o próprio cristianismo redivivo, é a revivescência das próprias palavras e atos que Jesus nos trouxe. Então vejamos como é importante esses textos. Nós só lemos do capítulo 6 o item 6. Tem outros também, mas só isso aqui já dá para nós nos fartarmos e levarmos inúmeras reflexões para que nós assim consigamos nos aprofundar e assim tenhamos mais consciência, comecemos a ampliar a consciência, a visão da vida, comecemos a buscar ser melhores hoje do que fomos ontem. Vamos buscar a reeducação, o autoaprimoramento, porque isso dará um grande sentido à nossa vida. Hoje nós escutamos tanto sobre as questões dos vazios existenciais. Isso não deve ocorrer conosco. E se ocorrer, que nós possamos nos lembrar que há livros espíritas. Neste caso é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem vários outros que faz com que nós comecemos a entender que é necessário ocupar esse vazio com ações nobres, com boas leituras, com prece, com pensamentos elevados, com a ajuda dos bons espíritos. Que Deus nos ajude hoje e sempre, e nós agradecemos a paciência de todos.